A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema Tecnologia e novos debates no direito, com o magistrado estadual, Dr. Alexandre Abreu. Doutor Alexandre, eu nem vou lhe fazer aquela pergunta tradicional de abertura do programa sobre a sua carreira e tal, porque o senhor já é sócio aqui do Direito no Ar, o senhor sempre contribui conosco, a gente agradece muito pela sua disponibilidade, sempre traz temas muito ricos, temas importantes para que a nossa sociedade conheça, os nossos teleouvintes conheçam, e como não podia ser diferente, hoje o senhor traz um tema extremamente atual e, de certo modo, até preocupante, né? Que é tecnologia e novos debates no direito. O que exatamente o senhor propõe para a discussão desse tema, doutor Alexandre? Heraldo, ouvintes, é sempre uma alegria participar desse programa. Hoje já não mais ouvintes, né? A gente já está também no YouTube, portanto, temos os telespectadores. E essa modernidade toda está aí posta para a sociedade. Só que essa modernidade, ela traz implicações jurídicas que precisam ser mensuradas. Ainda não conseguimos entender a extensão de tudo que está sendo possível. Heraldo, olha só como nós nos espantamos. Não faz muito tempo, o material genético era um produto descartável. Por exemplo, a gente pensa na placenta, no que era descartada numa cirurgia de cesariana, num parto. Hoje é uma fonte de material genético capaz, inclusive, de fornecer elementos e recursos para a confecção de outros órgãos. A tecnologia na comunicação e na autoridade de identificação da comunicação abriu um mercado de trabalho bastante expansivo. Afinal de contas, entender o que é autêntico hoje no mundo da fake news é muito importante. Você saber diferenciar o que é uma manipulação visual do que é uma originalidade, isso pode gerar proteção de vida. Não só apenas nisso, recentemente assisti a um vídeo de uma apresentação em desenho animado de 3D para um júri em que, a partir da animação, se dava perspectiva de como se desenvolveu um crime de homicídio para que os jurados pudessem compreender a gravidade da situação em que se encontrava o acusado para reagir de forma defensiva. E entre outros assuntos e temas que vêm despertando uma certa curiosidade. Mas um em especial me trouxe uma situação bastante curiosa e provocativa, que é o neurodireito, o estudo da ética, da evolução da ciência, da
telecomunicação das pessoas sem capacidade de se comunicar da forma que nós estamos habituados. Nós lembramos com muita facilidade do professor Stephen Hawking, que sentado numa cadeira, doente da esclerose lateral amiotrófica, foi perdendo o domínio de diversos aparelhos funcionais, até que chegou o momento dele perder a fala. E com o uso de um dispositivo elétrico, uma capacidade de leitura de sua mente ou de impulsos que ele conseguia gerar, traduziam-se em uma voz que era possível fazer com que ele transmitisse seus pensamentos. Até um tempo atrás, ele conseguia, antes de seu óbito, ainda expressar pensamentos, comunicações, e ainda já atingido de forma bastante severa pela esclerose, ainda conseguiu escrever livros. Então, a gente está percebendo que é uma ciência que evoluiu, mas que também traz com sua evolução algumas, digamos assim, inseguranças às pessoas que têm pouca familiaridade com esse instrumento. E a que me refiro? Me refiro na autonomia da vontade. Olhem só, hoje nós somos de um tempo em que testamento vital é um documento que está se tornando rotina. As pessoas não estão mais permitindo passar a filhos, a sucessores, a decisão sobre o que fazer com seu destino final, sobre a questão de entubamento, de doação de órgãos ou coisas parecidas. As pessoas ainda no momento de lucidez, e eu já me encontro na confecção desse documento, estabelecem como desejam ser tratados a partir do momento em que não mais tenham capacidade de se manifestar. Mas o que eu tenho assistido é uma descoberta numa evolução da ciência em que mesmo as pessoas sem capacidade de manifestação, quase próximas de uma situação de falecimento cerebral, ainda têm a capacidade de ser colhida dela, nos impulsos elétricos do cérebro, manifestações de vontade. Bom, se isso é possível, como se autentificar aquelas manifestações de vontade? Qual o risco que nós corremos de ter uma pessoa que aparentemente está invalidada na sua capacidade de manifestação, mas através de um dispositivo elétrico, que para nós ainda é de um conhecimento superficial, consegue traduzir o pensamento. Vamos colocar uma situação prática nisso. Vamos imaginar uma pessoa multimilionária que, submetida à leitura de sua vontade através de um equipamento como esse, diz que quer que seu patrimônio, parte dele, seja doado ao hospital que desenvolve aquele aparelho, porque ele entende que é um equipamento importante, útil, que pode ser necessário para outras pessoas também usarem. Será que essa manifestação é pura, é autêntica, é desprendida de motivação? Ora, nós estamos acostumados a perceber que quando falamos próximo de um celular, que desejamos fazer uma viagem, que desejamos fazer uma compra, na hora que nós abrimos o Google no celular, um pesquisador, um buscador, ele já vai seguindo e direcionando a gente para aquilo que nós conversávamos antes. A sugestão de filmes que os streams oferecem, elas são já uma tendência de corroborar os filmes que nós assistimos antes. Então, se eu sou quanto mais assistente de filmes de aventura, os filmes que me são sugeridos são novamente filmes de aventura. Então a gente percebe que a tecnologia já encontrou ferramentas e mecanismos de fortalecimento de convicção ou de estímulos de pensamento. Então, quando nós estamos diante de uma máquina com a capacidade de traduzir a manifestação daquele que não consegue se expressar,
Será que nós estamos diante de um instrumento autêntico, respeitoso, eticamente, da manifestação livre da vontade daquele usuário, daquele paciente que não consegue se expressar? E eu achei esse tema significativo porque ele vai além das discussões que nós estamos vivenciando hoje. Ele traz para a gente o avanço da tecnologia sobre a autonomia da vontade. E pensar sobre isso nos coloca na posição de compreender até que ponto nós estamos efetivamente sendo conscientes sobre aquilo que nós efetivamente decidimos, do que queremos, do que desejamos e do que escolhemos. Perfeito, muito esclarecedor esse introito. A autonomia da vontade, doutor Alexandre, ela talvez seja a base de todo o direito, né? Porque se a gente olhar pela ótica do direito civil, até a divisão das pessoas físicas é feita com base nisso, os que são capazes ou não, né, de expressar a sua vontade de forma autônoma e tal. No direito penal, os crimes eles são mais graves ou menos graves, as penas, se houve ou não a intenção, né, se havia a vontade ou não de praticar aquele crime. Então foi muito perspicaz essa sua necessidade de pesquisar esse tema. Mas aí eu acabo me vendo obrigado a trazer tudo para o processo, seja porque eu sou a juiz, seja porque é a minha área de atuação como professor e como profissional. O senhor imagina, doutor Alexandre, que esse tipo de preocupação possa existir também no processo? Ou seja, vai ter um momento em que a gente vai indagar o seguinte: é possível substituir a vontade do juiz por alguma ferramenta tecnológica? Heraldo, eu não quero assustar nossos ouvintes, e muitos deles estudantes de direito com perspectivas profissionais aí em formação, em definição de área de atuação, mas infelizmente isso já é mais do que uma realidade. Nós temos países como a Finlândia, a Inglaterra, em que demandas até determinado valor, dada a sua multiplicação de ocorrências, já tem algoritmos com capacidade de definição de onde está o limite do direito. E nós estamos assistindo isso com grande intensidade de desenvolvimento, quando nós começamos a ter, e mais uma vez, bem-vinda a discussão da manifestação livre de vontade, quando nós começamos a assistir a discussão sobre segurança jurídica. Olhem só, a gente começou a trazer esse tema como um tema de interesse de múltiplos segmentos. Nós temos o interesse da segurança jurídica em favor do Poder Judiciário, no que significa uma gestão de processos. Ter uma segurança jurídica significa que dá para a sociedade ver como os juízes estão decidindo e, portanto, se há uma coerência nas decisões dos diversos juízes, há uma orientação de postura já bem definida. Nós temos a segurança jurídica como um fenômeno de satisfação na economia, porque há estudos que mostram que os investimentos econômicos são de maior intensidade quando há uma segurança jurídica. Só para que a gente tenha uma ideia dessa dimensão, a segurança jurídica de uma arbitragem no mercado imobiliário diminui o valor da locação, porque há uma estabilidade de compreensão de como funciona o mercado imobiliário e, portanto, com isso, uma certa negociação mais tranquilizada. A segurança jurídica é muito boa para a conciliação, porque se eu já tenho uma expectativa de resultado, eu negocio com muito mais tranquilidade o processo, a demanda, o meu direito, sem precisar judicializar e, portanto, economizar. Então, a partir dessa ideia de segurança jurídica, nós começamos a pensar na objetivação do direito, objetivação da produção de provas, do rito processual, dos mecanismos de coleta de veracidade dos fatos, para que isso leve a uma conclusão de demanda de uma forma mais uniformizada. Ou seja, eu trago o conceito de segurança jurídica para a objetivação do processo, para a uniformização da sentença, para uma rotina protocolar.
Eu tenho uma apresentação que eu faço sobre o tratamento das demandas de saúde, onde isso é muito claro. Nós usamos nas demandas de saúde um conceito chamado de medicina baseada em evidência. Nós temos em saúde protocolos de tratamentos terapêuticos. Nós temos pareceres técnicos sobre inovação de saúde. Quando eu junto esse conjunto de informações com alguma característica objetiva, se eu colocar isso em um sistema de análise, ele me dá um resultado final que, ao juiz, será difícil tomar posição diversa. Então, eu já tenho num tema, e olha só, não é qualquer tema, eu estou falando de saúde, é um dos temas de maior relevância nas discussões hoje do direito. Eu já tenho uma objetivação, fundo de uma preocupação com a segurança jurídica, objeto de uma tranquilização desse processo que atende à sociedade. Então, estamos já construindo toda uma estrutura de garantia de funcionamento de um sistema autômato de prolação de sentenças quando os critérios são assim estabelecidos. Doutor Alexandre Abreu, juiz estadual, está conversando conosco sobre tecnologia e os reflexos disso para o direito. Doutor Alexandre, a gente fala muito hoje do tema inteligência artificial, e há várias formas de aplicação da inteligência artificial já como uma aliada do direito, mas eu lembro que no formulário de pré-entrevista, o senhor pedia que eu abordasse também o que está por vir. E eu confesso que eu fiquei até assustado. Eu falei, quer dizer que tem mais coisa ainda, além desse monte de coisas que a gente ainda não conseguiu se apropriar e que ainda está por vir. O que seria exatamente isso, doutor Alexandre? Bom, Heraldo, nós começamos a entender o que significa internet das coisas, correto? Ou seja, a possibilidade de equipamentos fazerem uma conversação. Eu chego numa casa que eu nunca entrei antes, ela tem um sistema de Bluetooth, eu abro o meu celular, dou uma conexão de Bluetooth e, de repente, nessa casa que eu estou visitando, eu consigo colocar música para tocar, as músicas que eu tenho no meu celular, no equipamento totalmente estranho que nunca antes tinham estado juntos. Esse diálogo, essa conversação que nós aprendemos a ver numa característica mecânica, ela também está pronta para funcionar numa característica de trocas de informação para garantia de direito. Nós chamamos isso de interoperabilidade e integração de sistemas. Então vamos tentar imaginar hoje eu abrindo meu computador, fazendo a leitura facial, que é minha identidade de acesso, no gov.br, e solicitando aqui no gov.br o meu pedido de aposentadoria dentro de um formulário que o INSS me oferece. Quando eu faço esse pedido de aposentadoria, eu gero um banco de dados que vai para o acervo do INSS. Lá ele é submetido à avaliação, e nessa avaliação, o INSS, não por pessoas, mas por banco de dados, pega cada detalhe que eu preenchi e faz o levantamento da sua compreensão de meus direitos dentro daqueles detalhes. Então, imaginemos que eu estava ali pleiteando o pagamento de um benefício de prestação continuada numa situação em que, para o INSS, esse pagamento é dado a famílias em que a renda familiar seja de, no mínimo, meio salário mínimo. E minha renda familiar ultrapasse um pouco disso. Mas dentro das informações que eu coloquei que a minha renda familiar ultrapassa isso, mas a minha necessidade de saúde exige a compra de um medicamento que compromete a minha vida com dignidade.
E eu demonstro isso através das receitas que foi conferida pelo médico da UPA, que está dentro do sistema do Secretaria de Saúde, que eu trago para o sistema do INSS. Quando eu junto esse documento e o INSS, através da sua burocratização eletrônica, diz que eu não tenho direito, eu clico num botão e peço que esse processo se converta num processo eletrônico para ser apreciado pelo juiz eleitoral, ou juiz federal. Imediatamente, esse documento sai da plataforma do INSS com tudo que ele já tem de agregado e é levado para análise do juiz federal, que na sua interpretação jurisprudencial consolidada já percebeu que a presença de uma doença que eleve meus gastos faz com que se mitigue a exigência da renda mínima para me assegurar o pagamento de uma prestação continuada, além das medidas que o INSS traduz. Então, a Justiça Federal consolida esse entendimento ao tempo em que o juiz ou o equipamento que me deu esta decisão contabiliza quantas decisões no mesmo sentido foram dadas. E a partir dessa contabilização, ela identifica que ali há um processo de repercussão coletiva, porque várias pessoas estão pedindo a mesma coisa contra um órgão que se comporta resistente a atender, e determina que seja aberto um processo de efeito coletivo para que corrija a posição do sistema do INSS, para que ele não mais obstrua o direito das pessoas que, mesmo ultrapassando o limite da renda de meio salário mínimo, tem entre os integrantes da família o portador de uma doença especial, cujo medicamento exige que aquele benefício seja dado para que a vida com dignidade seja assegurada àquela família. A esse tempo, quando conferido isso de forma universal, é integralizado a um banco de dados dos registros civis de todas as pessoas daquela casa, para que, no dia do falecimento de qualquer uma delas, o cálculo de renda familiar seja revisto e o benefício de prestação continuado seja reanalisado. Isso sem necessidade de provocação de qualquer pessoa. Então, o que eu antevejo de uma forma bastante, digamos assim, controlada pela tecnologia, é que nossos direitos serão eventualmente mais facilmente acessíveis, mas igualmente monitorados com tanta intensidade que qualquer fenômeno que nos retire os direitos serão imediatamente aplicados. Perfeito. Está aí um excelente exemplo, né, que mexe com várias instituições e mostra como a tecnologia pode ser uma aliada de todos, do Estado, do cidadão, do direito. Agora, me gerou uma preocupação, doutor Alexandre, o seguinte: como conciliar essas ferramentas todas num país como o nosso, em que a gente tem dificuldade de investimento pelo poder público em tecnologia, porque tem outras prioridades e mal consegue atender essas outras prioridades, a pobreza da nossa população, que não tem acesso a equipamentos, né, de celulares inteligentes, computadores, etc., e o desconhecimento da nossa sociedade com relação às tecnologias, um certo analfabetismo digital, se é que a gente pode dizer assim. Como conciliar isso tudo? Porque a sensação que a gente tem é que a gente está lá na frente em alguns aspectos, mas nesses outros todos a gente está bem atrás. Bom, eu vou trabalhar com você duas questões. A primeira, a questão da gestão de sistema. O Brasil já tem um projeto de governança digital do governo federal. O que significa isso? Significa que todo o desenvolvimento de sistema dentro do universo do governo federal possui uma base tecnológica comum com capacidade de integração e interoperabilidade.
O Poder Judiciário começou a investir nisso no final dos anos de 2020 e fez isso com grande veemência em 2021, com a plataforma nacional do Poder Judiciário, a plataforma digital do Poder Judiciário. Então, para as pessoas que estão na lida jurídica forense há muito tempo, lembra que a gente já teve Temes, já teve Temes PG, já teve Projude, PJE, e agora todos os sistemas do Poder Judiciário estão dentro do PJE. Nós tínhamos sistemas administrativos diferenciados. Hoje já estamos integrando o sistema administrativo também na mesma base. Nós tínhamos uma predisposição para a contratação e desenvolvimento de sistemas de mediação digital de base distinta. Hoje só é possível fazer uma base de mediação digital dentro de um sistema que é possível compartilhamento de dados com o PJE. Então, essa estruturação tecnológica, chamada de governança digital, ela já está sedimentada. O que eu falei sobre a ida dos documentos do INSS para o PJE da Justiça Federal já está, em princípio, apta a compartilhamento. Pode ainda não estar acontecendo o compartilhamento, mas já estaria apta. E assim é que vão ocorrendo em pontos estratégicos. Por exemplo, INSS com a Justiça Federal, secretarias municipais e estaduais de saúde com os governos, com a Justiça Estadual, não é? Já temos um diálogo entre a Receita Estadual e a Justiça Estadual, de modo que as cobranças e execuções fiscais, os documentos de esfera administrativa se transitam para o processo judicial com grande facilidade. Nós já temos uma integração do sistema do processo judicial com o sistema de busca de ativos financeiros do Bacen Jude. Então, já temos algumas conexões funcionando e ativas, e temos o desenvolvimento, e essa que é a grande chave do sistema, o desenvolvimento de tecnologias comunicativas, interoperáveis, onde de um sistema eu transmito e compartilho e desenvolvo dados em outro sistema, de modo evolutivo. Bom, essa é uma fase. A segunda fase é a fase que você coloca com preocupação. Como se chega às pessoas mais carentes? A Covid foi uma lição de vida para todos nós. E os planos econômicos de inclusão das pessoas que que tiveram suas rendas familiares batidas pela Covid, trouxe bastante bem essa situação. Imagina, nós temos a proibição de ingresso na Caixa Econômica. Nós temos uma Caixa Econômica oferecendo crédito para famílias que estavam necessitadas. E como fazer com que essas pessoas chegassem à fonte de pagamento? Todas elas conseguiram operar a partir de seus celulares com aplicativos próprios, preenchimento de dados, fichas cadastrais, ou com o auxílio dos municípios ou outros órgãos, para que esse cadastro fosse apresentado, aprovado, o dinheiro liberado, a conta gerada e o pagamento efetuado e o depósito ocorrendo eletronicamente, com a possibilidade de comunicação e transmissão de valores pelo celular. Então, sim, temos uma sociedade carente, temos uma sociedade vulnerável, temos uma sociedade que ainda não conhece direito, todos os seus direitos, mas entre a burocracia distanciadora e o acesso digital está ganhando cada vez mais espaço em desfavor da burocracia. Hoje, por exemplo,
está no aplicativo DPVAT Caixa, como você pede o pagamento de DPVAT. Todo ele está ali. E eu não sei ainda, mas é possível que a negativa do pagamento nesse processo pode ser migrado no futuro muito próximo, se já não o é, para o PJE, para uma judicialização do pedido que foi administrativamente indeferido. Então, essas questões estão indo. O que tem nos preocupado, Heraldo, e isso é importantíssimo, é a vulnerabilidade digital. O que é que acontece? Todo esse serviço acontece porque eu tenho uma identidade digital. Minha identidade digital está migrando. Eu estou mudando ela da senha para outras ferramentas. Por quê? Porque a senha é compartilhável. A senha é roubada, a senha tem muito mais fácil de ser capturada. Então, há uma tendência já de mudança do acesso através do leitor óptico, da leitura facial, do leitor de íris, da identificação por impressão digital e outras ferramentas que vão fazer com que se identifique que quem está operando o aparelho é realmente o beneficiário do resultado final. Mas ainda assim, as vulnerabilidades digitais ocorrem. Imagine que para que eu tenha um canal de acesso digital, eu tenho que ter um e-mail. Ora, se eventualmente eu recebo em minha casa uma correspondência me oferecendo um crédito em que eu tenho que ir em algum lugar que às vezes nem fica perto de onde eu moro, onde eu recebo um cartão de crédito que para desbloquear eu tenho que fazer uma ligação ou coisa parecida. Ou seja, que eu tenho eventualmente um obstáculo que me desmotiva a buscar aquele vínculo, e por me desmotivar a buscar aquele vínculo, me protege contra eventual fraude, lesão, golpe. Quando isso ficar digital e todo o acesso de minhas informações estiver na base de um clique, os riscos das contrações de dívidas, das aplicações de golpes, de compras de objetos que não se irá receber, de acesso a imagens que devem ser privativas, a invasão de hackers nos equipamentos eletrônicos, vai ficar muito mais, de muito maior ocorrência. Então, hoje, a gente cria facilidades, descobre vulnerabilidades e tem que trabalhar para combater essa vulnerabilidade. Quando a gente escuta falar por aí que as profissões do futuro ainda estão em construção, é porque é nesses detalhes que elas vão aparecer. Nós precisaremos, olha só, a gente tem hoje um personal que nos ajuda a fazer ginástica. Nós vamos precisar de um personal digital, nós não vamos dominar o acesso a todas essas ferramentas. Né? Eu passei aqui na estrada, na itinerância, e vi, salvo engano, em São Mateus, uma casa em que o cara tinha um serviço simplesmente de orientar as pessoas a acessarem a página do INSS e pleitear seus direitos. O acesso à informação e coleta de dados para que as pessoas busquem outros benefícios também é uma ferramenta necessária. Então, há um mercado, claro, com uma intensidade diferenciada, com uma remuneração diferenciada, mas há um mercado que está surgindo aí de facilitação das pessoas para terem acesso aos direitos que o mundo digital está trazendo. E esse acaminhamento, esse auxílio, esse serviço de apoio é um serviço que eventualmente vai dar ao seu executor uma fonte de renda para
ajudar as pessoas a esses acessos. Doutor Alexandre Abreu, o tema é muito rico, é muito atual, é muito importante e o senhor domina muito bem. Então, certamente a gente ia ficar falando aqui horas sobre o tema. Só que, infelizmente, a gente tem a limitação do horário e chegamos ao final da nossa entrevista de hoje. Então, eu só quero lhe agradecer mais uma vez e abrir o espaço para suas considerações finais. Heraldo, me ensinaram uma vez que se você disser tudo o que tem para dizer, ninguém lhe convida para voltar. Então, sempre é bom deixar alguma coisa para uma próxima oportunidade. Não tenha dúvidas, temos carta na manga e teremos temas a conversar sempre que for possível. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e deixo um grande abraço a todos que nos acompanham. É por isso que a gente convida sempre o doutor Alexandre, porque ele sempre deixa essa expectativa de que a gente possa aprender mais com ele. Conversamos com o magistrado estadual, doutor Alexandre Abreu. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Pessoal, voltamos e hoje vamos falar um pouco do estoicismo. O estoicismo foi uma escola filosófica que surgiu ali por volta de 300 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga. O seu fundador foi Zenão. Posteriormente, o estoicismo acabou também muito influenciando o mundo romano. Temos como um representante do estoicismo o imperador Marco Aurélio, que inclusive deixou a obra Meditações. O estoicismo, aqui vale ressaltarmos, era uma filosofia de natureza prática, voltada para o comportamento humano, como o ser humano deveria agir, principalmente diante das adversidades da vida. Os estoicos tinham a compreensão que os seres humanos, o homem, não deveria se deixar afetar excessivamente pelas adversidades. O ser humano deveria se concentrar no que ele poderia fazer para melhorar a sua vida, para agir de maneira ética, e não poderia, vamos assim dizer, se desgastar, se preocupar excessivamente com aquilo que não estivesse sob seu controle, com relação àquilo que ele não poderia atuar. Então, ressaltamos aqui que é essa a ideia da filosofia estoica, nos concentrarmos naquilo que podemos modificar, porque assim podemos conseguir uma vida mais feliz, uma vida mais ética. E chegou a hora do quadro
A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bem, a violência no trânsito é algo assim que todos nós constatamos, né? Qualquer cidadã, jovem, criança, adulto, idoso, constata o que é a violência no trânsito. Todos nós constatamos, sabemos que há essa violência no trânsito em todas as cidades brasileiras. E a solução para esse problema? Já foi estudada? Qual o remédio para resolver esse problema? Ora, o diagnóstico está feito e o remédio está prescrito. Para resolver esse problema tem que se investir em educação para o trânsito, conforme prescreve o Código de Trânsito Brasileiro lá no seu artigo 76, da pré-escola ao ensino superior, permanente, não é uma palestra hoje, outra daqui a um mês, 2 meses, não. É educação dentro da sala de aula, né? Então, um remédio é esse. O segundo, fiscalização ampliada, rigorosa, com rigorosa punição, é um outro remédio. E o terceiro é a boa infraestrutura. Nós precisamos ter uma boa sinalização horizontal, vertical, nas vias públicas das cidades, nas rodovias federais, estaduais, municipais. Deve ter uma boa sinalização, boa pavimentação, duplicação das vias, um bom acostamento das vias também. Então, tudo isso contribui para a reduzir a violência no trânsito. Então, são esses os 3 pilares que levam ao trânsito seguro, levam à paz no trânsito. Educação para o trânsito, fiscalização rigorosa e uma boa infraestrutura. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia, em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Vamos conversar sobre os desafios para aumentar o número de meninos e meninas acolhidos e tratar de mecanismos à mão do judiciário para expandir a adoção. Os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento mostram: as crianças um pouco mais velhas, além de adolescentes, negros e os que têm problemas de saúde, são muitas vezes rejeitados na hora da adoção. Mas o sistema começa a registrar uma mudança nessa tendência. Em 2019, de todas as crianças adotadas, apenas 3,2% tinham alguma deficiência ou outro problema de saúde. Já em 2021, foram 12,5%. No caso de grupos de irmãos, em 2019, foram 719 adoções. Em 2021, o número dobrou, 1.470 crianças. Esse crescimento é ele é lento, mas ele está sendo gradativo. Isso se deve muito ao trabalho que é feito da preparação dos pretendentes. Então, quando a pessoa vai adotar, ela passa por todo um processo de preparação. Ela passa por um curso, a equipe psicossocial vai fazer uma entrevista com aquela família. Então, todo esse trabalho começou a se trabalhar a possibilidade de fazer as adoções reais. Qual é a criança que realmente está efetivamente disponível para adoção para o Brasil? Não é um bebê de 1 ano, né? Tem pouquíssimos bebês. São outros perfis. Então, essa conscientização, ela faz parte desse trabalho de preparação dos pretendentes, que é feito do Poder Judiciário, né? Junto com a sociedade civil. Vários estados fizeram parcerias com os grupos de apoio à adoção, com pessoas que já adotaram, com pessoas que trabalham com o tema, e a gente tem visto essa melhoria. Outra explicação para a melhoria é a chamada busca ativa, já adotada em vários estados pelos tribunais de justiça. Esse recurso busca por adotantes habilitados para colocá-los em contato com crianças e adolescentes de difícil aceitação. Vídeos, fotos e textos mostram para os adultos que a adoção pode ser gratificante, mesmo quando a criança não se enquadra no perfil pretendido.
E a expectativa é que a adoção ganhe mais impulso com a busca ativa nacional, criada pelo CNJ. Na semana passada, o CNJ lançou a Portaria 114 de 2022, que regulamenta a busca ativa nacional. Ela vai ser uma ferramenta que vai ser disponibilizada para todas as pessoas que estão habilitadas no Brasil, os mais de 30 mil pretendentes habilitados. Eles vão poder entrar nesse sistema a partir de maio. O lançamento vai ser no Dia Nacional da Adoção, no dia 25 de maio. E ver fotos e vídeos de crianças disponíveis para adoção que não conseguem ser adotadas, né? Então, primeiro faz a busca pelo sistema, se não encontrar, vai para esse sistema de busca ativa, disponível para todo o Brasil. Nosso objetivo realmente é fazer com que todas as crianças que estão disponíveis para adoção no Brasil consigam encontrar efetivamente uma família. Bom, e para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Noeli Salete Tavares Rebac, a juíza-presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça, e com Ana Cláudia Souza, que é a coordenadora do programa Mãe Legal, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pela participação conosco. Vou começar com Noeli. Noeli, explica para a gente um pouquinho do perfil. Hoje, a realidade do país. Nós temos mais famílias e pessoas querendo adotar do que crianças e adolescentes que querem ser adotadas. Por que isso acontece? É verdade, é uma conta que não bate, né? Nós temos uma realidade de meninos e meninas acolhidos, num número bem inferior àquelas pessoas que buscam filhos por adoção. Nós temos avançado, mas isso é consequência de um olhar das pessoas que se preparam e que buscam a justiça para ter seus filhos através da adoção, com um perfil diferente daqueles que estão nos acolhimentos. Quando se verifica os índices, como você falou, a gente percebe de uma maneira muito nítida uma busca muito grande por crianças de 0 a 3 anos, às vezes um pouquinho maior, mas quando você analisa grupos de irmãos, ou mesmo crianças com alguma necessidade especial, um pouco maiores, adolescentes, a gente vê o índice de buscas e de pretendentes cair de uma maneira assustadora. Uhum. Então, o que nos leva a concluir é que há mesmo uma resistência das pessoas que estão preparadas, estão na fila para adotar seus filhos, em aceitar meninos e meninas com perfis diferenciados daqueles de 0 a 3 anos, 4 anos. Essa é uma realidade que tem mudado, que vem mudando gradativamente, mas que ainda nos coloca nesse mundo de mais de 3 mil meninos e meninas acolhidos, esperando seus pais dentro das entidades de acolhimento ou dos serviços de acolhimentos, prontos para ter uma família. Eu diria, na janela, olhando, esperando a família chegar. Ana, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário de mudança que, aos poucos, tudo indica que o preconceito vem diminuindo, porque o CNJ informa que cresce a cada ano no Brasil a adoção de crianças com doenças físicas e até intelectuais. É um cenário positivo aí mais para frente? Acredito que sim, né? Nós aqui em Pernambuco, vamos percebendo também essa mudança, de perfil, de escolha, do filho desejado. Eu acho que é válido, eu, enquanto psicóloga, deixar essa reflexão com o público, de que mesmo quando você está grávida, você imagina uma criança, você é o bebê imaginário, o bebê da sua fantasia. Mas quando ele nasce, é um bebê real, que muitas vezes tem que se adequar, e você, para ser mãe, para ser pai, você tem que aceitar esse bebê real, que não bate, nunca vai ser igual ao bebê imaginário. Então, esse bebê que essas famílias querem, esse filho, essa criança, esse adolescente que é esperado para entrar na família através da adoção, ele também é imaginário. E ele precisa ser mostrado para que o imaginário possa dar lugar ao real. E aí a gente vem, diante de todos esses programas que vêm sendo desenvolvidos em diversos estados, apresentando os bebês, as crianças e os adolescentes que estão nas casas de acolhida, como a doutora Noeli falou, nas janelas,
aguardando, né, esse momento de poder entrar em uma família adotiva e realmente se tornar filho de alguém. E isso é bem, acho que é uma proposta que a gente vê que está avançando e que ao longo dos anos nós vamos conseguir, talvez, reverter, né, essas questões, esses mitos sobre o que é adotar uma criança com alguma deficiência, com alguma doença ou com uma faixa etária maior. Noeli, vamos falar agora de um mecanismo, então, que tende a ajudar ainda mais, a alavancar esse avanço. Estou falando da busca ativa. O que ela significa e em que pé estamos? A busca ativa, ela já, né, tem sido assunto há alguns anos no nosso país e tem mudado essa realidade. A gente poderia falar, inicialmente, né, do próprio Conselho Nacional de Justiça, quando atualizou, colocou num formato de sistema, o Sistema Nacional de Adoção. Nós tínhamos cadastro, que também, né, nos apoiou bastante, para que tivéssemos, né, todos um olhar dos dados estatísticos. Mas o Sistema Nacional de Adoção, a partir de 2019, numa amostragem rápida e eficiente de todos aqueles meninos e meninas, e que leva, né, no Brasil inteiro, todo o judiciário acompanhar diariamente, de maneira muito concreta, as crianças e adolescentes acolhidos e também as pessoas que pretendem adotar. Então, o cruzamento desses dados, que cada dia mais fica atualizado e fica melhor via Conselho Nacional de Justiça, com novidades, por exemplo, que serão implantadas em breve, como a foto desses meninos e meninas que são aptos à adoção dentro do sistema, é um exemplo muito forte do que seria a busca ativa. Mas, independente, né, e antes até, né, desse olhar macronacional, o país, os magistrados, o judiciário em si, passou a trabalhar com um olhar diferenciado, que ao invés de deixarmos esses meninos e meninas acolhidos ou nos serviços de acolhimento isolados, é a amostragem desses meninos, é a troca de olhar. A gente sempre costuma dizer que é muito difícil gostar, se apaixonar, viver sem o olho no olho. E o que o judiciário, o que é a busca ativa, nada mais é do que o olho no olho. É uma amostragem com cuidado, é uma amostragem com cautela, não se pode confundir a busca ativa com um olhar de exposição de meninos e meninas. Ao contrário, se mostra esses meninos e meninas como cidadãos, pessoas que estão esperando uma família e que nesse momento estão afastadas da família por uma série de motivos, acolhidas ou em famílias acolhedoras. Esses exemplos se espalham pelo país todo. Eu até, né, vou falar alguns estados, mas eu, né, poderia mencionar muitos outros. Nós temos o A.Dot no Paraná, que é o meu estado, que tem um avanço muito grande na colocação de meninos e meninas, inclusive em outros estados, uma busca muito grande de pessoas que estão habilitadas. O A.Dot funciona no sentido de pessoas habilitadas, através de um aplicativo, buscar seus meninos ou seus filhos através daquelas crianças que são aptas e estão dentro do aplicativo. No Rio Grande do Sul, nós temos um programa, um app mais ou menos parecido. Nós temos iniciativas mais recentes, né, para citar, do Rio de Janeiro, onde a Coordenadoria da Infância fez um passeio muito bonito com esses meninos e meninas no Cristo Redentor e fez uma amostragem deles. Temos em São Paulo, né, projetos muito lindos como Adote um Boa Noite, ou mesmo um passeio e uma parceria, né, com equipes de teatros feito recentemente. Em suma, o que se tem de entendimento na busca ativa é a amostragem com cautela, com cuidado, sem exposição desses meninos e meninas para essas pessoas que buscam seus filhos. No momento em que e tivemos, né, resultados muito maravilhosos de colocação de crianças, como você comentou agora, de crianças, né, com necessidades especiais extremas, de grupos de irmãos, números, né, que nós não conseguiríamos de jeito nenhum.
mesmo através da adoção internacional. Então, a busca ativa é isso, e é a troca, né, de uso da tecnologia. Por exemplo, nos grupos, nos grupos de apoio à adoção, a cada momento mais se mostra os meninos e meninas, esses 3 mil e mais de 3 mil acolhidos, esses estão aqui. Aqueles buscados serão, né, provavelmente chegarão às suas famílias, mas nós não estamos com eles no aguardo, né? O Poder Judiciário, ele não trabalha com arrumar ou resolver o problema de uma família, ao contrário. O nosso trabalho é encontrar uma família para os meninos e meninas que estão afastados da família atualmente. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.